12:02 agora, hora de Brasília. Boa tarde para você que já está aí almoçando, está ligadinho na telinha da TV Novo Tempo. O NT Sul está começando e na edição de hoje você vai ver. Vereador Noeli Castelo está internado há 2 semanas e deve entrar em licença-saúde. Vereadores aprovam ceder prédio da antiga escola da Pertile, no interior de Cachoeira do Sul, para funcionamento de centro de recuperação de dependentes químicos. Nós vamos mostrar como foi o discurso do presidente Jair Bolsonaro na Assembleia Geral das Nações Unidas. E ainda tem entrevista com especialistas sobre o clima no Rio Grande do Sul. Essas e outras notícias a partir de agora, aqui no NT Sul. A realização da sessão da Câmara de Vereadores no histórico prédio do Paço Municipal, datado de 1864 e construído para sediar o Legislativo da época, não vingou. Ontem, um outro espaço aqui de Cachoeira do Sul sediou a sessão. Foi a Sala 2 da Universidade Aberta do Brasil, na Rua Júlio de Castilho, centro de Cachoeira do Sul, que abrigou vereadores, assessores e assistência na tarde de segunda-feira. O local foi arrumado às pressas, segundo o presidente da Câmara. A internet foi disponibilizada, temos ar-condicionado, temos elevador, porque as sessões tinham que ser transmitidas pelo YouTube, pela internet, pelo nosso Face, estão à disposição, tranquilo. A gente sabe que faltou um detalhezinho do cronômetro do tempo dos vereadores falando ali, isso a gente vai colocar para a próxima sessão, porque na quinta-feira à tarde o prefeito colocou à disposição aqui e a gente aprovou. Sexta foi feriado, então hoje de manhã a gente veio para cá às pressas, mas a semana que vem vai estar mais organizado. As sessões não estão acontecendo no Palácio Legislativo João Neves da Fontoura, porque no dia 9 de setembro um pedaço do reboco caiu. Desde lá, o local foi interditado. Está vindo a contratação de um engenheiro técnico para fazer o levantamento do nosso teto, do reboco do teto, para saber a extensão e qual a indicação de que tem que ser feito. Depois desse laudo, acredito que semana que vem, a gente vai definir o tempo de duração do concerto. Mas, a princípio, as sessões continuam aqui na UAB, porque, na verdade, tem acessibilidade fácil, estacionamento, local central, e também temos condições de acomodar até mais de 80 pessoas. Então, as condições mínimas que a gente precisaríamos para o nosso trabalho da Câmara estão dispostas aí, felizmente, né? É gratuito também, que é um ponto importante. Nesse sentido, que permanecemos aqui até que seja feito o concerto do teto do Paço da Fontoura. Na semana passada, a sessão foi no histórico prédio do Paço Municipal, datado de 1864 e construído para sediar o Legislativo da época. Uma reportagem mostrou isso. O prédio histórico surgiu como opção para sediar as sessões. A Prefeitura ofertou o prédio com limite de ocupação em 60 pessoas e, posteriormente, por orientação do Conselho Municipal do Patrimônio Histórico, reduziu para 40 pessoas, em função da frágil estrutura das vigas do piso superior. Com isso, a terça-feira, 17 de setembro de 2019, que deveria simbolizar e ficar marcada como o retorno do prédio a uma das suas funções originais, de Câmara de Vereadores, se tornou uma sequência de situações à margem da rotina parlamentar. 14 vereadores foram acomodados em cadeiras escolares, tendo à frente os 3 integrantes da mesa diretora. Para assistência, sobrou 23 lugares. Alguns revezamentos tiveram que ser efetuados. Os assessores parlamentares fizeram plantão na porta do prédio e, quando necessário, eram acionados por mensagens. É muito bom estar aqui, só que vamos ser bem claro, não é o adequado. Foi um prédio restaurado, existe uma orientação do COPAC que essa sala não pode ser utilizada para mais de 40 pessoas e tu teve 10 dias para encontrar um outro prédio. E o principal, quando nós chegamos aqui, os assessores não puderam entrar e a população não pôde entrar. Então, quer dizer, é óbvio que não é o ideal. O presidente acabou ouvindo todas as reclamações e sendo apontado como culpado. Essa escolha foi feita só por ti? Não, a gente pediu ao prefeito que indicasse alguns locais, né? Primeiramente foi o Paço Municipal lá no museu, não deu certo, o espaço era reduzido. Depois a Casa da Cultura, o PPCI não estava em dia, né? Os bombeiros não tinham liberado porque é uma questão de segurança. E depois o terceiro local foi esse aqui, o prefeito colocou à disposição. A gente trouxe a equipe técnica, convocamos a mesa diretora e os vereadores, todos que tiveram interesse vieram aqui. Houve uma discussão interna e achamos que seria possível, sim, adequado fazer a sessão aqui. Então, por isso que foi escolhido o local.
E esse local aqui está disponível pelo tempo necessário que for. Exatamente, a gente reservou com a OAB aqui, dessa semana até o final do ano, até o dia 28 de dezembro, quando eu entrego o cargo de presidente, está reservado, né, a última sessão do ano. Claro, a gente quer voltar bem antes para a nossa casa, mas isso até lá está reservado porque a gente não tem noção ainda do que precisa ser feito e a duração desse conserto do teto. As demais agendas, reuniões e tudo mais continuam no Palácio. Isso, as comissões têm reunião semanal, são no Palácio, o despacho normal da presidência é no Palácio, a função administrativa continua lá, que lá é só o plenário que está interditado, né? Então o resto do prédio está normal. Então só a sessão mesmo vai ser feita aqui, né? A partir de quarta-feira, 25 de setembro, o vereador Noeli Castelo, do PSB, deve entrar em licença saúde. Há 2 semanas, ele está internado no Hospital Conceição, em Porto Alegre, passando por exames que investigam a origem de uma severa alergia de pele que o acomete frequentemente. Sua assessora na Câmara, Juliane Hernandes, informou que o parlamentar não possui convênio de saúde. A transferência e internação dele em Porto Alegre para a obtenção de diagnóstico e tratamento foi indicação do médico que o atendia em Cachoeira do Sul. Ele foi conduzido ao hospital e está sob os cuidados do Sistema Único de Saúde. Ao entrar em licença saúde, o vereador Noeli Castelo abre espaço para o suplente e ex-vereador Luiz Zimmer. E eu já quero destacar que você pode participar com a gente aqui no NT Sul. Já já nós temos o nosso primeiro bloco de interações aqui com a sua participação. Então, corre lá para o WhatsApp, mande uma foto, mande um vídeo, a sua opinião, a sua sugestão de reportagem, uma notícia que acontece aí pertinho de você. O nosso WhatsApp é o 51997697129. Já já a gente traz aqui os primeiros recadinhos da nossa audiência. E o que você faz no dia a dia para ter uma vida menos estressante? Especialistas alertam, o estresse pode ser um sintoma que, se não for tratado, pode se transformar em doenças como ansiedade e depressão. O Brasil é o segundo país com maior índice de estresse relacionado ao trabalho no mundo. Conhecida como síndrome de burnout, ela afeta 1 em cada 3 brasileiros. O trabalho, muitas vezes as pessoas sendo excessivamente cobradas, né? Isso gera a longo prazo sintomas, seja sintomas físicos ou sintomas psiquiátricos propriamente dito. A pessoa pode desenvolver o transtorno do estresse pós-traumático, pode desenvolver toque, até transtornos alimentares estão associados. A rotina agitada deixava essa antropóloga com os nervos à flor da pele. Trânsito, relações familiares, provas de concurso, tudo era motivo para deixá-la estressada. E foi a prática da meditação que a ajudou a encarar os problemas de maneira diferente. Mudou a forma de como eu encaro o estresse. Porque essas situações elas ainda continuam existindo na minha vida, só que antes eu via como algo que poderia me impedir de conquistar algo. Hoje eu encaro como um obstáculo positivo, é uma oportunidade que eu tenho de crescer, de avançar. Se alimentar bem, tirar um tempo na semana para exercícios físicos e para se divertir são dicas preciosas. E sabe aquele conselho de parar, respirar e contar até 10 para acalmar? Isso pode realmente funcionar. Essa dica de respiração, por exemplo, pode ser feita por qualquer pessoa. Você vai colocar as mãos sobre o abdômen e você vai sentir a sua respiração nessa região. O grupo muscular que você vai usar para respirar mais vai ser aqui, na região abdominal. Então, expirou, o abdômen vai bem para dentro. E na inspiração, o abdômen vai para fora. A partir do momento que você tomou consciência disso, você vai começar a desacelerar a respiração pouco a pouco, se o objetivo for de aquietar, de gerenciar o emocional, vamos colocar assim. Respirar melhor, a entrar no estado de maior tranquilidade, a descontrair, vão te ajudar a lidar melhor com o emocional para que ele não coloque problemas, digamos, maior do que o que já é. É difícil não se estressar, né, nas correrias do dia a dia que todo mundo vive. Mas, claro, o importante é achar uma válvula de escape, uma maneira para aliviar a mente, para que problemas maiores não possam surgir daí, né? Nós já mostramos aqui no NT Sul uma reportagem sobre um hospital para cegos que investe em um núcleo de empregabilidade para pessoas com deficiência visual. Hoje você vai ver um pouco mais sobre a Provisão e vai conhecer a Edileuza e o Rubens. Eles não nasceram cegos, mas perderam a visão após ficarem doentes.
Nesta reportagem, eles falam da superação e do desafio de redescobrir o prazer em viver. Fiquei muito triste, né? Porque de repente a gente está enxergando e de repente a gente passa a não enxergar, então é uma frustração muito grande. Então eu me vi muito triste, chorava muito. A cegueira veio depois da Edileuza ter contraído diabetes durante a gravidez. E a diabetes mal cuidada, eu trabalhando, cuidando dos meus outros filhos. Então não tive condições de cuidar direito da diabetes. E também descuidei um pouco, né? E aí, passado o tempo, ela só foi se agravando, porque eu contraí da gravidez. Enxergava 101%. De forma gradual, eu fui perdendo primeiro a visão do olho direito. Então, a do esquerdo ficou só com foco central, sem periférica. Daí teve um belo dia que acordei e estava tudo muito mais embaçado, como se fosse um espelho cheio de vapor. Tanto a Edileuza quanto o Rubens se depararam com um grande desafio. Eles perderam um dos sentidos. Bate uma tristeza, só que daí a gente nota que tem todos os outros sentidos e que isso basta para você seguir confiante, tanto em si quanto nas pessoas do bem que aparecem no seu caminho. E é aí que o Centro de Reabilitação do Hospital Provisão entra na história. É que a instituição se especializou em atender pessoas com deficiência visual. Nos dois casos, a doença até conseguiu tirar a capacidade de enxergar o mundo, mas não conseguiu tirar a vontade de viver. Eu amo viver e nem tudo está acabado, né? E depois que eu cheguei aqui, principalmente, né, que a gente interage com as pessoas do mesmo jeito que a gente, e a gente vê que a vida continua, a vida é bela. Só que tem que fazer a vida bela somos nós. E é assim, com muito esforço e dedicação, neste clima de amizade e descontração, que eles estão ganhando cada vez mais autonomia para realizar tarefas simples do dia a dia, como, por exemplo, o preparo das refeições. O Rubens chegou aqui há algumas semanas e tem um objetivo. Eu tenho saudade de fritar um ovo e eu penso que muito em breve eu vou poder fazer isso de novo, sem problema. Ah, mas se depender dessa equipe, você vai aprender isso e muito mais. Então ela vai reaprender a utilizar o computador, a se alimentar, se vestir, se despir, escrever, ler, andar na rua com independência e autonomia através da bengala. A atividade que nós verificamos aqui hoje na entidade, ela é uma atividade de vida autônoma. Em todo o Brasil existem instituições de saúde focadas em pessoas com deficiência visual. Por isso, se precisar, procure um instituto mais próximo da sua casa e não deixe de se cuidar. Sempre existe uma razão, ou fora ou mesmo dentro de você, para que persista, insista no caminho. Eu escolhi ser feliz e vou ser feliz, sim. Até o final da minha vida eu tenho que lutar contra a depressão, contra tudo. O índice de confiança do comércio recuou 1,5 ponto de agosto para setembro deste ano. O indicador, que vai de 0 a 200 pontos, ficou em 97,2 pontos. A confiança dos empresários caiu em 8 dos 13 segmentos do comércio pesquisados. A piora do índice foi provocada pelo recuo do índice de situação atual, que mede a confiança no momento presente e que caiu 3,6 pontos, passando para 92,1 pontos depois de 2 altas consecutivas. Já o índice de expectativas, que mede a confiança dos empresários no futuro, avançou 0,7 ponto, chegando a 102,5 pontos. Em contrapartida, a economia deve apresentar crescimento no terceiro trimestre, segundo o Comitê de Política Monetária, o Copom. Na quarta-feira passada, o Copom decidiu reduzir a Selic, mais uma vez, em 0,5 ponto percentual para 5,5% ao ano. Segundo o comitê, as projeções de curto prazo do mercado financeiro indicam que a inflação acumulada em 12 meses deve recuar nos próximos meses e retornar ao final do ano
para níveis próximos aos observados até agosto. E a previsão para a inflação em 2020 está abaixo da meta de 4%. O Rio Grande do Sul deve ter mais um ano de safras recordes na cultura de grãos. A estimativa é de um aumento de 5,7% com relação à safra passada. As áreas destinadas ao cultivo do milho já começaram a ser plantadas. Nós vamos conferir agora como é essa fase do plantio e entender mais sobre o manejo da cultura e também do sistema de produção. O milho é uma das culturas de grãos que se destaca pelo aumento de área e produtividade na expectativa da safra 2019-2020. Além da importância econômica que exerce, a cultura é essencial para a manutenção de inúmeras atividades produtivas do Estado. Mas ainda mais importante é o sistema de produção onde essa cultura é implantada. O planejamento de rotação entre os diferentes cultivos é um fator de extrema relevância, que contribui para o alcance da máxima produtividade, mas também garante a conservação e qualidade do solo. Na região norte do estado, os municípios estão em plena fase de plantio da cultura. A cultura do milho no estado do Rio Grande do Sul nesse ano teve em si um pequeno aumento, muito próximo a 1% em relação à área total do estado. E não diferente, na região de Frederico Westphalen, nós tivemos praticamente a manutenção das mesmas áreas dos anos anteriores. No entanto, o que se percebe é que cada vez mais os produtores estão pensando no sistema de produção. E isso é observado aqui na propriedade da família Cantoni, em Sarandi, onde que, além da cultura do milho, já se está pensando também na sucessão desta cultura. A família Cantoni vem desenvolvendo há alguns anos o cultivo de feijão, em subsequência à cultura do milho. Hoje estamos aqui na propriedade e está acontecendo o processo de plantio. O processo de plantio ele precisa ser feito com uma série de cuidados. Aqui nós estamos trabalhando com uma velocidade de aproximadamente 4 km por hora, a distribuição de sementes apropriada para que a gente possa ter um elevado potencial produtivo. Sabemos que a cultura do milho hoje apresenta um custo de produção relativamente alto, mas é desde o primeiro momento da dessecação, do preparo da área, na formação da palhada do solo e no processo de semeadura que nós começamos a garantir o nosso grande potencial. Então, a exemplo do que vem sendo feito na maior parte das nossas regiões, é o plantio com uma adubação apropriada, com um olhar sobre o sistema de produção na rotação com o feijão, nestas áreas que nós estamos acompanhando aqui hoje, e depois do feijão já entra o trigo, a sucessão com soja, ou seja, o objetivo aqui é fazer com que a lavoura ela permaneça com o cultivo, com plantas em crescimento, em desenvolvimento, em produção o ano todo. Isso faz com que nós tenhamos uma atividade biológica, que nós tenhamos uma estruturação de solo, um equilíbrio da fertilidade e que os produtores possam efetivamente ter rentabilidade e melhorar, a condição da rotação de cultura na nossa região. Sabemos hoje que estamos bastante aquém ainda da área que deveria estar sendo semeada com a cultura de milho, mas muito está se fazendo e a Emater vem acompanhando esses produtores, fazendo com que possam desenvolver esta atividade com maior profissionalismo, com uma boa condição de renda, fazendo com que então a possibilidade da safrinha aconteça também a partir do milho, a partir do feijão e tantas outras alternativas, até mesmo as plantas de cobertura. Nesse período de plantio da cultura do milho, alguns aspectos devem ser considerados pelos produtores. As principais situações que devem ser observadas para o plantio da cultura do milho também está associada com a condição de umidade do solo. Precisamos sempre avaliar qual é o teor e a umidade do solo para que a gente possa estar realizando esta operação. Nesta ocasião, nós estamos com o solo numa textura bem friável, a qual é extremamente adequada para o plantio. A deposição de sementes também, a distância entre as sementes que vão garantir a uniformidade do estande de plantas. Tudo isso faz com que nós tenhamos uma boa implantação, um bom estabelecimento da cultura, fazendo com que assim o potencial produtivo possa ser alavancado, possa ser garantido desde os primeiros passos. Claro, adubação equilibrada, semente de qualidade, preparo prévio com plantas de cobertura e sempre analisar e pensar numa forma em que nós estamos trabalhando o sistema de produção agrícola com sucessão de culturas, prevendo e planejando ao longo
longo de todo o ano quais serão as plantas, as culturas, as espécies que vão entrar nesse sistema. Assim, a exemplo deste solo, nós vamos ter uma alta atividade biológica, uma boa qualidade física e também uma boa constituição química. Meio-dia e 22 agora, hora de Brasília. Bom, antes da gente ir para o intervalo, nós vamos conferir aqui algumas mensagens que estão chegando dos nossos telespectadores. Você que ainda não enviou, anote aí o nosso número do WhatsApp. É o 51997697129, está na telinha. Tem também o Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. Eu quero começar mandando um abraço aqui para um amigo especial, o Geraldo. O Geraldo sempre nos liga, de vez em quando dá uma passadinha aqui na TV e hoje ele ligou e nos cobrou. Falou, Daniel, não manda o meu abraço. Então hoje vai o recadinho aqui, aliás, não é do Geraldo, é o Everaldo. O Everaldo. Ele manda um abraço aqui para Brasilina, Ilka Geraldo, Luciane Machado, para Darcy Visan. Darcy, inclusive, ontem mandou mensagem para a gente aqui, juntamente com o esposo dela, né, o João Paulo, que agora trabalham lá em Jacareí, em São Paulo, mas continuando na nossa querida Rede Novo Tempo, para a Gabi, para a Lena Caetano, para a Thelma, o abraço aqui do Everaldo. Everaldo, muito obrigado pelo seu carinho, pela audiência também e pela mensagem, pela ligação, né, feita para a nossa equipe hoje pela manhã. Bom, vamos adiante aqui, vamos para a telinha, onde nós já temos mensagens dos nossos telespectadores. O Marcos Trindade, de Porto Alegre. Moro em Porto Alegre, mas sou cachoeirense e assisto a Novo Tempo todos os dias. Um abraço aos meus conterrâneos. Valeu, Marcos. Tudo de bom para você. Um abraço para todos os amigos que estão em Porto Alegre, né? Onde você pode sintonizar a Novo Tempo no canal 44.1. A Daiane, aqui de Cachoeira do Sul. Sou do bairro Ponche Verde. Por que não vai mais ter lixeiros? Agora ficou muito longe para levar o lixo. Por que não colocar um container na rua Barão do Viamão? Fica a pergunta aqui da Daiane, aqui de Cachoeira do Sul, né, da Zona Norte, lá do bairro Ponche Verde. Daiane, muito obrigado pela sua mensagem e fica aqui registrado, portanto, né, a sua insatisfação com a questão do recolhimento do lixo. Adriana, de Cachoeira do Sul, a Corsã está arrumando o encanamento para resolver o problema do vazamento na minha casa. Ela mandou uma foto, é uma reportagem que a gente já fez, inclusive, aqui na Novo Tempo, né, contando essa situação lá da Adriana, e aí está, portanto, equipes da Corsã, ou uma equipe da Corsã arrumando este problema, uma canalização, uma tubulação da Corsã que estourou embaixo da casa da Adriana, né, e estava lá uma situação terrível. Adriana, obrigado por relatar, né, que este problema está sendo consertado agora. Daqui a pouquinho, tem mais recadinhos aqui da nossa audiência, você pode continuar participando com a gente. Bom, daqui a pouquinho nós voltamos aqui no NT Sul, nós vamos fazer uma breve pausa para o intervalo. A seguir a gente traz as informações sobre o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro na conferência da ONU em Nova York, nos Estados Unidos. Fique com a gente, o NT Sul volta já já. O NT Sul já está de volta ao vivo. Uma ótima tarde para você que está ligado com a gente aqui na telinha da TV Novo Tempo. Muito obrigado pelo seu carinho, pela audiência. Uma ótima tarde, bom almoço para você que está aí reunido com a sua família. E olha, terça-feira de sol em todo o Rio Grande do Sul. Hoje o dia deve ter temperaturas mais altas do que ontem. Confira agora na previsão do tempo para Cachoeira do Sul e para todo o estado gaúcho. Terça-feira típica de primavera em Cachoeira do Sul, com sol e poucas nuvens. Atenção para a baixa umidade do ar, hoje abaixo de 30%. Temperatura mínima 9 graus, máxima 24. Quarta-feira segue a tendência com sol e poucas nuvens e baixíssima umidade do ar. Temperatura mínima 10 graus e máxima 25. Quinta-feira o tempo seco se mantém com muito sol e as temperaturas seguem aumentando. Mínima 11 graus e máxima 26. Confira agora como fica o tempo hoje em todo o Rio Grande do Sul. A presença de uma massa de ar seco garante o sol no estado gaúcho ao longo desta terça-feira. O dia começou com um nevoeiro na faixa leste, entre o litoral e a região metropolitana de Porto Alegre, mas rapidamente as nuvens se dissiparam e o sol já predomina. Com o tempo mais aberto, a temperatura da tarde fica mais elevada que ontem, mas volta a esfriar entre a noite e a madrugada. A temperatura máxima para Porto Alegre hoje é de 22 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 24. Em Passo Fundo, no norte do estado, 21 graus. Em Santa Maria, na região central, 23. Para o litoral norte, Tramandaí e Torres, 18 graus. Em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 20 graus.
E vamos ver mais alguns recadinhos que estão chegando aqui da nossa audiência através do nosso WhatsApp, que você pode participar também. Não mandou ainda a sua mensagem para a gente? Então pega aí o seu telefone e mande já. O número é o 51997697129, está na telinha. Tem o Face também, viu? facebook.com/TV Cachoeira, tem a transmissão ao vivo por lá do nosso telejornal e muitas outras informações, bastidores, né? Sempre à disposição em facebook.com/TV Cachoeira. Aliás, rapidamente aqui vou mandar alguns abraços para a galera que está com a gente no Face, o Oséias Pereira dos Santos, a Ana Paula Bittencourt, a Lana e Tyson, o Alex Gonçalves, muito obrigado a vocês pelo carinho aqui e pelos recadinhos no Face. Vamos para o nosso WhatsApp, já está na tela aqui a mensagem da Ana Paula, ela é também de Cachoeira do Sul, manda um oi para as mulheres em construção, desfilamos no dia 20 pelas Estrelas do Laço. Que legal, Ana, vamos ver aqui a foto que a Ana mandou para a gente. Desfile de 20 de setembro, né? E aí estão as mulheres, né, em construção, belo projeto aqui de Cachoeira do Sul, e desfilaram também no 20 de setembro. A mulherada fez bonito, né? Nesse dia especial que foi o Dia do Gaúcho, aqui em Cachoeira do Sul, um dos maiores desfiles do interior do Rio Grande do Sul. Aline Aires, aqui de Cachoeira, estamos ligados no NT Sul. Abraços das prendinhas Aileen e também a Laila. Vamos ver a foto aqui das meninas. Aí estão as prendinhas, legal, não é? Cultura gaúcha que é sempre riquíssima, não é? Todo mundo se manifesta aí, manda fotos pra gente. A Adriana de Cachoeira do Sul manda um abraço para minha filha Érica. Vamos ver a foto da Érica que a Adriana mandou pra gente. Aí está a pequena Érica, legal, um abraço para a Érica e também para a Adriana. Obrigado pela participação com a gente aqui no NT Sul. Bom, vai mandando seu recadinho para a gente aqui através dos nossos canais de interatividade, através do nosso WhatsApp, o 51997697129. Daqui a pouquinho a gente traz mais recadinhos da nossa audiência. É bom demais contar sempre com a sua participação, com a sua opinião, com a sua sugestão de reportagem. E olha, o Rio Grande do Sul teve 2 casos de mormo confirmados em cavalos. A doença não aparecia por aqui desde 2017. Os 2 casos foram confirmados pela Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural. Um deles em São Lourenço do Sul, na região sul do estado, e outro em Santo Antônio da Patrulha, região metropolitana. Os animais vão ser sacrificados. As propriedades estão interditadas e o Serviço Veterinário Oficial deve fazer uma vigilância. Nessas propriedades não pode entrar nem sair nenhum tipo de animal ou nenhum animal até que todos os procedimentos de saneamento sejam feitos. Vale lembrar que o Estado estava pleiteando o status de zona livre de mormo porque desde julho de 2017 não havia nenhum registro da doença. Agora o pleito foi suspenso e só daqui a 3 anos o Estado pode ganhar o status, isso se tiver realmente livre da doença. O primeiro caso de mormo no Estado foi em 2015. E de 2015 até julho de 2017 foram 47 casos. O secretário de Educação do Rio Grande do Sul, Faisal Caran, garantiu que a Escola de Ensino Médio do Piquiri, em Cachoeira do Sul, poderá funcionar, mas mediante uma condição, que seja como uma escola técnica. Ele conversou sobre o assunto na sexta-feira com o vereador Marcelo Figueiró. O secretário da Educação do Rio Grande do Sul, Faisal Caran, e a secretária adjunta, Ivana Flores, receberam o vereador Marcelo Figueiró para discutir a situação e possibilidades que viabilizem o funcionamento da Escola de Ensino Médio do Piquiri. Segundo Figueiró, os gestores da SEDUC manifestaram interesse que a estrutura funcione como uma escola técnica, que também prepare os alunos para o mercado de trabalho. Mas para isso acontecer, há necessidade de uma nova mobilização e também manifestação de interesse da comunidade e do município, inclusive com a apresentação de projeto que indique as necessidades locais e o direcionamento de atuação do novo educandário. E o secretário nos explicou o seguinte, que eles têm dificuldade em abrir uma outra escola tradicional porque o governo do estado entende que existem vagas à disposição para a população, que supre as necessidades da população, né, independente da questão das dificuldades que as pessoas passam para vir até Cachoeira, para estudar em Cachoeira, essa briga toda que a gente tem, que a gente explicou muito bem para ele. O secretário se colocou à disposição para vir em Cachoeira e conversar com a comunidade.
Ele quer visitar a escola, visitar a comunidade do Piquiri, ter uma reunião com as forças vivas da cidade, conversar com o prefeito. A exigência que ele me fez para esse processo poder andar é que a comunidade se envolva e indique qual é o caminho que ela quer para a escola do Piquiri. Um caminho que possa fazer, além da educação, que é o fundamental, mas que também possa ter um caminho econômico para a cidade, que faça com que crie uma forma das pessoas terem trabalho através daquela escola. O que acontece na prática agora? Qual é o próximo passo? O próximo passo é a vinda do secretário. Eu agora começo a conversar com organizações da cidade. Hoje de tarde eu tenho uma reunião na Prefeitura Municipal. Mais à tarde eu tenho uma reunião do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, que eles me solicitaram a reunião para conversar sobre a Escola do Piquiri, algumas propostas que eles têm para lá. Vou procurar essas organizações que eu citei para tentar motivá-los a entrar na luta junto e, posteriormente, a vinda do secretário da Cachoeira, que eu acho que daí nós já temos que entregar algum projeto para eles, né, dizendo qual é a ideia de Cachoeira para que aquela escola volte, que aquela escola comece a funcionar. Os 13 vereadores presentes na sessão de segunda-feira aprovaram por unanimidade o projeto de cedência do prédio da antiga Escola da Pertilha em Três Vendas, interior de Cachoeira do Sul, para funcionamento do Centro Efraim de Recuperação de Dependentes Químicos e Ressocialização. A ideia foi uma proposição do MDBista Marcelo Figueiró ao Executivo. A entidade vai assumir a reforma do prédio com auxílio de voluntários e transferir a estrutura de Gravataí, onde o trabalho se inviabilizou em função dos altos custos de aluguel. Em pronunciamento aos vereadores há uma semana, a presidente do Efraim, Andréa Ferreira, mencionou que o atendimento a dependentes químicos será regional e que a intenção é desenvolver um trabalho em conjunto com os órgãos de saúde do município. Estados e municípios têm até esta sexta-feira, dia 27, para manifestar interesse em aderir ao modelo de escolas cívico-militares proposto pelo governo federal. A gestão híbrida compartilhada com civis e militares vai ser implementada em 2020 em 54 escolas. Serão selecionadas 2 instituições de cada estado e do Distrito Federal. Nos estados em que não houver interesse pelo programa, municípios voluntários podem pedir participação por meio de ofício enviado ao MEC com os nomes das instituições da unidade da federação que pretendem aderir ao programa. Para participar da seleção, os colégios devem atender a alguns requisitos. Terão preferência na seleção as instituições de ensino com baixo índice de desenvolvimento da educação básica e em situação de vulnerabilidade social. Ao todo, o governo pretende implantar 216 escolas cívico-militares até 2023. E o presidente Jair Bolsonaro discursou no final da manhã de hoje na Assembleia Geral da ONU, nos Estados Unidos. Como já é tradição, o representante do Brasil é sempre o primeiro a discursar no evento. Vamos ver então o que disse o presidente Jair Bolsonaro hoje pela manhã. Meu país esteve muito próximo do socialismo, o que nos colocou numa situação de corrupção generalizada, grave recessão econômica, altas taxas de criminalidade e de ataques ininterruptos aos valores familiares e religiosos que formam nossas tradições. Em 2013, um acordo entre o governo petista e a ditadura cubana trouxe ao Brasil 10 mil médicos sem nenhuma comprovação profissional. Aí o presidente também falou sobre a crise na Venezuela, o envolvimento do Brasil na acolhida aos imigrantes, a ditadura cubana e citou o ex-presidente brasileiro Lula. O Brasil também sente os impactos da ditadura venezuelana. Dos mais de 4 milhões que fugiram do país, uma parte migrou para o Brasil, fugindo da fome e da violência. Temos feito a nossa parte para ajudá-los através da Operação Acolhida, realizada pelo Exército Brasileiro e elogiada mundialmente.
Trabalhamos com outros países, entre eles os Estados Unidos, para que a democracia seja restabelecida na Venezuela, mas também nos empenhamos duramente para que outros países da América do Sul não experimentem esse nefasto regime. O Foro de São Paulo, organização criminosa, criada em 90 por Fidel Castro, Lula e Chávez, para difundir e implementar o socialismo na América Latina, ainda continua vivo e tem que ser combatido. O presidente também disse que a Amazônia permanece praticamente intocada e que isso prova que o país é um dos que mais protegem o meio ambiente. Reafirmou a soberania do Brasil sobre a Amazônia, criticou a mídia internacional e também, sem citar nominalmente, a França, fez alusão ao comportamento desrespeitoso de um ou outro país com relação ao Brasil. Problemas qualquer país os tem. Contudo, os ataques sensacionalistas que sofremos por grande parte da mídia internacional, devido aos focos de incêndio na Amazônia, despertaram nosso sentimento patriótico. É uma falácia dizer que a Amazônia é patrimônio da humanidade e um equívoco, como atestam os cientistas, afirmar que a Amazônia, a nossa floresta, é o pulmão do mundo. Valendo-se dessas falácias, um ou outro país, em vez de ajudar, embarcou nas mentiras da mídia e se portou de forma desrespeitosa com espírito colonialista. Questionaram aquilo que nos é mais sagrado, a nossa soberania. Está, portanto, alguns trechos, da fala de Jair Bolsonaro na conferência da ONU nos Estados Unidos. O presidente falou quase meia hora em seu discurso de abertura, aí alguns dos pontos principais. A SUSEP realizou ontem a formatura do 32º curso de formação profissional de agente penitenciário e do 4º curso de formação de agente penitenciário administrativo. São 193 agentes penitenciários e 31 agentes penitenciários administrativos que, a partir de hoje, vão ser designados para atuar em diversos estabelecimentos prisionais do Rio Grande do Sul. A distribuição dos agentes vai atender principalmente aos municípios que integram o RS Seguro, programa do governo do estado, que tem no sistema prisional um dos eixos principais. E ontem, primeiro dia da primavera, teve sol e frio em todo o Rio Grande do Sul. Até geou em algumas cidades. Mas será que o clima vai continuar assim nas próximas semanas? Na entrevista de hoje, uma especialista responde esta e também outras perguntas sobre o clima aqui no estado. Nós vamos saber ainda se o verão será de muita ou de pouca chuva. Gabi, boa tarde. Olá, Daniel. Boa tarde a você e boa tarde a todos que acompanham o NT Sul desta terça-feira, que é de primavera. Por isso a gente vai conversar hoje com a Estael Cias mais uma vez, que ela vai falar para a gente um pouquinho do prognóstico climático para a primavera, né, Estael? Seja muito bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada, eu agradeço a oportunidade e realmente é uma primavera um pouco diferente das anteriores e feliz de ter esse espaço aqui para trazer informação aí para todos os telespectadores aí da região central do estado. Qual é a previsão, qual é o prognóstico para essa estação? Bom, sempre quando a gente fala de primavera ou de uma previsão de um prognóstico, né, com um período mais prolongado, nós temos que falar do oceano. O Oceano Pacífico esteve mais quente no começo do inverno, nós tínhamos um episódio de El Niño que chegou ao fim no começo de agosto, e desde então temos um quadro de neutralidade climática. Não tem El Niño, não tem Laninha, tem parte do Oceano Pacífico um pouco mais frio do que normal, mas não tem nenhum fenômeno climático influenciando diretamente a primavera. Por outro lado, parte do Pacífico está um pouco mais frio do que normal e pode trazer uma certa irregularidade na precipitação do Rio Grande do Sul, e mais favorecer a incursão, a chegada tardia de massas de ar polar, o que pode surpreender em relação à geada em alguns pontos, ainda no começo, ainda ao longo do mês de outubro. Claro, períodos de frio, mas períodos curtos, concentrados, muito mais forte ali na fronteira com o Uruguai, na região da Zona Sul, da campanha da fronteira oeste, mas muitas vezes essas massas de ar polar conseguem avançar até o centro do estado e trazendo também temperatura abaixo da média, e um risco nos localizado de geada que pode afetar também a região
central do estado. Em relação à chuva, temos aqui um mapa de probabilidade de chuva acima ou abaixo da média para o trimestre, outubro, novembro e dezembro. Nessa área com destaque é a região sul do Brasil. Nós temos aqui o Rio Grande do Sul, norte da Argentina, o Uruguai, com probabilidade de chuva acima da média durante todo o trimestre, o que não quer dizer que o período será chuvoso. Nós devemos ter episódios de chuva intensa, inclusive com uma maior frequência de temporais. Os modelos projetam, sobretudo, o mês de outubro. Então, esses vários episódios de chuva, quando a gente somar no final do mês ou do trimestre, a chuva, o volume, a quantidade vai superar a média histórica deste período de primavera. Mas o que a gente deve observar ao longo da estação, o começo dela com uma maior frequência de chuva e temporais, uma diminuição da chuva, uma irregularidade na distribuição da chuva ali em novembro e dezembro, com expectativa de maiores períodos de tempo seco, por exemplo. Aqui coloquei até um mapa do mês de outubro, os modelos projetando um mês de outubro no Rio Grande do Sul, principalmente áreas do centro e norte, aqui em Lilás, com volumes bem acima da média. Não quer dizer que o mês de outubro, os 31 dias, serão chuvosos, mas poderíamos ter episódios bem importantes de precipitação e que no final do mês podem trazer aí o volume acima da média. E com a atmosfera um pouco mais fria, como há risco, há potencial dessas ondas de frio tardias, o risco de granizo, como a gente verificou ainda na semana passada, de terça para quarta-feira, nós tivemos 70 cidades com queda de granizo no Rio Grande do Sul. Dia 31 de agosto, Panambi teve aquela situação terrível, foram muitas casas destruídas por um granizo até de um diâmetro maior. Então, o granizo nesta primavera ele tem uma probabilidade maior de ocorrer em relação à primavera de anos anteriores. Então, em relação às chuvas temporais, acho que esses são os destaques mais importantes. Acredito que para o setor agrícola, a chuva mais frequente em outubro, ela vai encher arroios, mananciais, açudes e dar suporte, né, para o desenvolvimento da lavoura nos meses seguintes. Acredito que não chega a ser um problema. O problema, sim, os temporais, né, o granizo principalmente, e o risco aí de vendavais também associado a essas oscilações de temperatura que são típicas na primavera, mas com esse frio tardio, essa diferença, esses contrastes de temperatura podem ser até maiores do que o comum, né, do que o corriqueiro. Pensando aqui em Cachoeira do Sul, a gente tem a recomendação do IRGA que o plantio do arroz ele comece já no iniciozinho de outubro e vá no máximo até a segunda quinzena de novembro. Então, de repente, esse excesso de chuva pode ser aí que acabe atrasando o plantio do arroz, neste caso. É algo a se pensar, e falando especificamente do arroz, o arroz também tem uma sensibilidade com a temperatura abaixo de 15 graus, muitas vezes pode dificultar um pouco aí o desenvolvimento da lavoura, e esse é um ano muito favorável a uma maior frequência de dias com temperatura abaixo de 15 graus. Não é um ano de laninha, que isso muitas vezes acontece, mas como o Pacífico, em parte, está um pouco mais frio do que o normal, é possível que a gente tenha ainda em novembro alguns dias de temperatura um pouco mais baixa. Então, para o arroz, realmente pode significar, primeiro desafio, a questão da chuva, realmente, que pode trazer inundações até para algumas áreas, embora isso seja regionalizado, não acredito assim, inundação generalizada no Rio Grande do Sul, mas, de fato, a chuva inicialmente e o frio tardio podem ser dois desafios aí, principalmente para a lavoura do arroz. A soja acaba ficando um pouco mais protegida disso, porque o ciclo é um pouco mais tarde, né? É possível retardar um pouco o início do plantio, mas realmente o arroz pode encontrar alguma dificuldade devido à chuva e também à temperatura. Você falou, infelizmente, das previsões de granizo. Recentemente, a gente também teve ocorrência, incidência de raios. E isso deve permanecer aí, seguir na primavera? Bom tu ter lembrado disso, porque a primavera é um período de transição, é um período em que a chuva ela é oriunda ainda de frentes frias, de ciclones, mas de outros fenômenos que são gerados pelo contraste de temperatura. E muitas vezes o que acontece? Uma instabilidade forte se forma ali no norte da Argentina, sul do Paraguai, e depois é trazida, arrastada pelo vento e se espalhando pelo Rio Grande do Sul. E é o período de maior incidência de raios, aí, se a gente comparar as outras estações, a incidência de raios aumenta muito nos meses de primavera, porque o tipo de nebulosidade que se forma na primavera é nebulosidade de 10, 12 quilômetros de altitude, que tem uma propensão maior de granizo, ainda mais esse ano, com a atmosfera mais fria, e também de alta incidência de raios. Na semana passada, assim como nós tivemos
a ocorrência de granizo, a incidência de raios também foi muito grande, e esse é um período que realmente acaba tendo maior incidência, muito mais, às vezes, concentrado lá no oeste, mais próximo da fronteira com a Argentina, mas dependendo do deslocamento desses fenômenos, dos sistemas, eles acabam também abrangendo a região de Cachoeira do Sul. Então, as próximas semanas, quando tiver previsão de chuva, muito provavelmente raios, rajadas de vento e queda de granizo poderão estar associados, além da possibilidade do risco de chuva forte. E mais, a primavera também é um período, aqui no Rio Grande do Sul, agora a gente tem um estudo aí de 20, 25 anos, de ocorrência de tornados. Os tornados a gente não consegue prever, não consegue detalhar com antecedência, mas o que a gente sabe de uma forma estatística é de que 1% das nuvens de temporal dão origem a tornados no Rio Grande do Sul, ou seja, a cada 100 nuvens de tempestades, uma pode formar tornados no Rio Grande do Sul. Então, esse é um risco que também aumenta, ainda mais numa estação de grandes contrastes de temperatura, porque os grandes contrastes de temperatura é que formam um tempo severo no Rio Grande do Sul. Quando a gente chama de tempo severo, é aquele pacote de chuva forte, de raios, de vendavais, muitas vezes nem é tornado, mas é um vendaval numa intensidade e numa capacidade de destruição que as pessoas até já associam, acham que foi um tornado. Então, esses contrastes de temperatura geralmente representam um risco aqui no Rio Grande do Sul, que já é uma região de transição climática. Então, o começo da primavera, eu acredito, principalmente o mês de outubro, um período em que a gente vai trazer muitos alertas aí de curto prazo associados a esse tipo de fenômenos. Eu sei que quanto mais distante a gente está da estação, mais difícil é de prever, né? Agora você acabou de dar aí os detalhes logo desse prognóstico da primavera. Mas a gente sabe que quem está planejando, quem está começando aí uma lavoura, uma safra, seja ela, né, de arroz, soja ou outra cultura, já tem que pensar lá no verão, porque é quando vai estar em desenvolvimento ainda. O que a gente tem de previsão para o verão, Stael? De fato, a gente pode mudar bastante até lá, e quem está nos assistindo, já dá para fazer um planejamento, mas leve isso em conta, né? Quando tiver uma decisão importante para a sua lavoura, atualize esse prognóstico. Hoje, recém 23 de setembro, até o verão, aí tem muita coisa para acontecer, e às vezes muda mesmo. Mas o que a gente tem hoje de cenário para esse verão, é um verão mais próximo do normal, porque a agricultura gaúcha veio num cenário aí de conforto, né? Os últimos 6, 7 verões, alguns com El Niño, outros sem El Niño, mas a maioria deles, em relação à chuva, a chuva foi bem distribuída, ou pelo menos choveu, deu sorte de chover muitas vezes na hora certa. Então, tivemos aí uma sequência longa de verões muito bons, confortáveis para o setor agrícola, que trouxe e favoreceu super safras, inclusive. Então, o que eu vejo para esse verão, não tem nenhum fenômeno que vai trazer seca ou estiagem, pelo menos agora não tem nenhum modelo ou vetor indicando isso, mas um verão mais próximo do normal. E o normal do nosso verão é aquela chuva falhada, é a chuva irregular, muitas vezes o intervalo entre uma chuva e outra é de 15 a 20 dias, e se acontecer desse intervalo, dessa pequena estiagem, acontecer justamente no período mais sensível da soja, isso pode representar aí uma diminuição, né, no rendimento da safra. Então, o que eu diria é isso, não vai ser um verão tão confortável como foram os anos anteriores, nós vamos ter que lembrar o que é o verão típico gaúcho, os desafios de um verão típico. Então, acredito que é em relação a isso que o agricultor tem que estar preparado, porque a distribuição da chuva ela não vai ser tão boa como foi em anos anteriores. Esse é o sinal que nós temos para o verão, ondas de calor intensas, que muitas vezes trazem um estresse maior também para a planta. Aliás, novembro e dezembro, ainda dentro da primavera, já poderemos ter ondas de calor intensa, porque a chuva começa a mudar a partir de novembro e dezembro, ainda dentro da média, talvez acima no Rio Grande do Sul, mas começa a ter um espaçamento entre uma e outra já maior entre novembro e dezembro, e aí os meses de verão com essa possibilidade aí de uma condição mais típica, muitas vezes a chuva falhada dentro de uma lavoura, chovendo bem numa parte, faltando a chuva em outra. Por enquanto, esse é o cenário que se desenha para o verão. Não é um verão ruim, mas é um verão típico, e a gente vai ter que lembrar aí das nossas condições, dos desafios que a gente sempre enfrentou aí no setor agrícola para o verão gaúcho. E como vai chover bem na primavera, principalmente em outubro, acredito que os açudes estarão cheios, os arroios, e isso pode ajudar aí uma necessidade, por exemplo, de irrigação para atenuar os efeitos deste verão, que não deve ser tão bom como os anteriores. É reservar e armazenar o máximo possível de água, né? Esse é o caminho, né? A gente traz a informação com antecipação justamente para que, na medida do possível, a gente sabe que nem sempre é fácil, né? Buscar se organizar com o que tem aí
em mãos. Então, outubro, novembro, dezembro, a chuva vai acontecer, então, na medida do possível, armazenar, economizar essa água para que ela possa ser usada aí nos meses de verão. Tá bem, então, e que esperamos, muito obrigada pelas informações, Estel, esperamos que toda essa tua previsão aí de temporal, de granizo na primavera não se confirme. Tudo bem, eu entendo, a gente torce contra às vezes mesmo, porque a gente é meteorologista, mas a gente sofre também com granizo, a minha casa já foi destelhada, já passei por várias situações também, mas é a condição, né, típica dessa época do ano, a gente tem que estar preparado, monitorando, acompanhando, então o que a gente puder fazer para alertar, para avisar e as pessoas para que possam se proteger, a gente vai fazer, mas se não acontecer, melhor, né, que seja assim. Tá bom, então muito obrigada pela tua participação aqui no NT Sul mais uma vez. Eu que agradeço e uma boa primavera a todos. Que seja uma primavera bem colorida, Daniel, para todos nós, né? Esse foi o prognóstico para a primavera e a gente espera aí, como eu falei, que o granizo não venha. Infelizmente, né, a gente já divulgou aqui, já relatou tantas perdas em tantas residências. E quem aí está falando, está reclamando do frio, parece que logo vai estar com saudade dele. Eu volto com você. Obrigado, Gabi, pelas informações. A Gabi ficou torcendo, né, para que a Estael esteja errada na previsão dela, mas, obviamente, né, esse é o nosso sentimento de que possamos ter realmente uma boa primavera, que está começando muito bela, não é, sem previsão de tanta chuva, apesar que em algum momento isso pode vir, não é, mas por uma boa causa, tomara que a previsão esteja errada, que os temporais, né, fiquem apenas na previsão e que haja alguma modificação nesse sentido. Bom, vamos aqui com os recadinhos da nossa audiência. Sempre bom contar com a sua participação por aqui. Você pode participar pelo WhatsApp, pelo Facebook. No Facebook é o facebook.com/TV Cachoeira. E eu já vou aqui destacar algumas mensagens que estão chegando aqui pra gente. Olha a Tainá Vargas aqui dizendo o seguinte: tomara que não, né? Sobre as possibilidades de temporais nesta primavera. Obrigado, viu, Tainá? Ficamos todos aqui na torcida. Iverês Carvalho também passando por aqui, obrigado pela participação. Luiz Zimmer também mandando boa tarde. Luiz Zimmer que deve voltar à Câmara de Vereadores em pouquinho tempo, porque o vereador Noeli Castelo está se licenciando para tratamento de saúde. O suplente é o Luiz Zimmer e deve, portanto, retornar. Luiz, obrigado pela audiência aqui, pelo carinho de sempre. Adriano e Fernando também passando por aqui, obrigado pelas mensagens de vocês aqui no Face. Vamos para o nosso WhatsApp. Lisiane Moraes, Cachoeira do Sul, assistimos todos os dias o jornal. Manda um abraço para os meus gauchinhos, Gabriela e Lucas. Vamos ver aqui a mensagem da Lisiane, a foto que a Lisiane mandou. A Gabriela e o Lucas, olha aí estão, não é? Com a bandeira do Rio Grande do Sul ao fundo. Legal, obrigado pela foto, um abraço para toda a família aí. Muito obrigado pela participação. Vamos ver a próxima mensagem. Sérgio Ramos, Cachoeira do Sul. Meus pais, Cláudio e Similda Ramos, completam hoje 50 anos de casados. Desejo muitas felicidades a eles. Vamos ver aqui a foto do Cláudio e da Similda. Aí estão, Cláudio e Similda, 50 anos de casado. Não é pouco tempo não, hein? Parabéns para vocês, felicidades, que Deus os mantenha unidos, né, por muitos anos. Wagner, aqui de Cachoeira do Sul. Opa! Vamos adiante aqui. Camila Santos, Cachoeira do Sul. Meu filho Arthur completou ontem 1 ano e 8 meses. Vamos ver então aí a foto do Arthur, que está de aniversário, não, completando 1 ano e 8 meses. Legal, aí está o pequenino Arthur. Obrigado pela foto aí, um abração para todos vocês. Bom, o NT Sul de hoje vai ficando por aqui. Se você perdeu ou quiser rever alguma reportagem, é só acessar o nosso site novotempo.com/NT Sul. Lá você encontra também diversos outros conteúdos. Muito obrigado pela sua companhia. A gente se encontra amanhã a partir de meio-dia em mais uma edição do NT Sul. Fique agora com o Na Mira da Verdade. Excelente tarde para você. Tchau!